Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical online. Como os irmãos já sabem, desde domingo passado nós iniciamos uma nova série de estudos na nossa Escola Bíblica Dominical, que tem funcionado de forma classe única, aqui presencialmente e assim de forma online. E esta série de lições que nós iniciamos no domingo passado é uma série baseada na carta de Tiago, É a nossa fonte principal, meus irmãos, obviamente, é esse livro aqui que os irmãos conhecem muito bem, a Bíblia Sagrada, Mas para ajudar a ampliar o nosso entendimento, nós estamos utilizando essa fonte aqui, que é essa revista editada pela editora cristã evangélica, que tem como tema, que traz o tema Tiago, a fé em ação. Domingo passado, meus irmãos, nós fizemos o primeiro estudo, que é uma introdução à carta de Tiago, teve como tema Abrindo a Cena, e nós vimos quem foi esse Tiago, escritor da carta, o irmão do Senhor Jesus, Tiago, o irmão de Jesus, muito provavelmente foi ele. Nós vimos para quem Tiago escreveu, e ele diz aí, ele endereça sua carta às 12 tribos que se encontram na dispersão, mas nós vimos que naquela ocasião as 12 tribos já não existiam mais fisicamente, você não podia ver, aqui está a tribo de Judá, aqui está a outra tribo, e as 12 tribos assim, bem separadinhas, você não podia vê-las mais assim, não existiam mais assim fisicamente, É possível que existissem pessoas de todas as tribos, mas eles estavam meio que juntos, não tinha mais, até porque estavam sob domínio romano, então não existia, mas era comum eles quando escreviam alguma coisa falarem dessa forma, as 12 tribos, então tribos que no caso de Tiago aqui, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Então muito provavelmente Tiago estava escrevendo para aqueles servos de Deus que haviam sido espalhados por conta da perseguição. E o que Tiago pretendia transmitir aos seus leitores? Tiago vai falar na sua carta sobre Deus, sobre Jesus, sobre fé e obra, sobre a escatologia, sobre a lei, sobre questões éticas e práticas da vida cristã, mas a principal mensagem que ele nos traz é que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque se não formos praticantes, apenas ouvintes, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Então essa foi a introdução. Hoje nós vamos ver, meus irmãos, na segunda lição, sobre o valor das provações. As provações, elas têm o seu valor, elas têm o seu propósito. As provações pelas quais nós passamos, pelas quais você passa, tem valor, tem propósito. Qual é esse valor? Qual é esse propósito? Então, hoje nós vamos ver isso nesta lição que foi escrita pelo pastor Evaldo Alencar de Lima. Então, nós vamos começar, meus irmãos, lendo Tiago capítulo 1, versos 2 a 8. Esse é o nosso texto básico, Vou ler aqui para os irmãos acompanhem aí. Tiago 1, 2 a 8. Meus irmãos, tende grande gozo ou grande alegria quando cairdes ou passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então esse é o texto básico. E o versículo-chave é o versículo de número 2, que diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações ou provações. Outra versão diz assim: meus irmãos, tende motivo de toda a alegria ou passardes por várias provações. E o objetivo, meus irmãos,
dessa nossa lição hoje é compreendermos que as provações têm um propósito, as provações têm um valor, que as provações fazem parte do plano de Deus para promover a nossa maturidade, para promover a maturidade cristã. As fontes que promovem as provações, meus irmãos, elas são muitas e variadas. O próprio Deus pode ser uma dessas fontes, né? As provações podem vir diretamente de Deus. Nós vemos isso na palavra de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, na vida de Abraão, né? Quando Deus quis provar a fé de Abraão, ele o fez. E como ele o fez? Ele o fez pedindo a Abraão que lhe sacrificasse o seu filho Isaque, o filho da promessa, o filho por meio de quem Deus prometera a Abraão que faria dele uma grande nação, né? Então, a aprovação nesse caso veio do próprio Deus. O irmão pode conferir isso lá em Gênesis capítulo 22. Mas a aprovação também pode vir de Satanás. Foi o caso de Jó, né? Jó, você vê lá a partir do capítulo 1, né? De Jó, especialmente no capítulo 1, versos 6 a 12. No caso de Jó, na vida de Jó, a tentação veio por intermédio de Satanás. Ainda que Deus estivesse no controle, né? Mas Satanás provou a Jó. Provação. Deixa eu falar isso aqui para os irmãos, né? No caso de Deus, Deus não tenta ninguém, né? Deus prova, às vezes, a nossa fé, né? Satanás pode tentar, mas também pode simplesmente estar nos provando, né? Para ver se a nossa fé é verdadeira. Assim como no caso de Jó, né? Satanás disse para Deus assim: olha, Jó é fiel, é homem íntegro, é homem reto, que o Senhor o encheu de bens, o Senhor o tem abençoado. Tira tudo isso para ver se ele continua. Então Satanás foi lá para tentar provar que a fidelidade de Jó se baseava nas muitas bênçãos com as quais Deus lhe tinha abençoado. A provação, meus irmãos, pode vir também através do nosso semelhante, como no episódio em que os irmãos de José lhe intentaram fazer o mal. Gênesis 37 até 50. A fé de José nesse período da sua vida foi duramente provada e ele venceu, foi aprovado. E também a aprovação pode vir das mais diversas circunstâncias essas desencadeadas nos planos religiosos, políticos, sociais e econômicos, dentre tantos outros. Agora, não obstante a tudo isso, uma coisa é absolutamente certa, uma coisa nós devemos ter aqui na nossa mente, bem presente na nossa mente: Deus está monitorando cada uma dessas provações, visando a nossa edificação. A provação pela qual você passa não foge do controle de Deus, não foge do monitoramento de Deus. E nessa lição, meus irmãos, nós vamos estudar juntos 3 itens relacionados ao ensino de Tiago que dizem respeito ao valor das provações. A provação tem valor, a provação tem propósito, né? Tiago vai dizer isso para nós. E nós vamos ver hoje, então, 3 itens relacionados a isso, né? 3 itens que dizem respeito a esse valor das provações. Vamos, então, a esses itens? O primeiro item, meus irmãos, é o imperativo nas provações. Qual é o imperativo nas provações? Está aí em Tiago, capítulo 1, versículo número 2, né? Que nós já lemos, mas precisamos ler novamente. Onde Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Meus irmãos, tende grande gozo quando, aqui na versão revista corrigida, né?
quando cairdes ou entrardes, né, em várias tentações ou provações. Talvez a melhor versão seja essa aqui, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. O pastor Evaldo Alencar de Lima, meus irmãos, que é o escritor dessa lição, que nós estamos estudando, né? Ele disse algo que faz parte da sua experiência e que certamente faz parte da nossa também, faz parte da minha. Ele disse assim: olha, até o presente momento ainda não me chegou nenhum irmão pulando de contentamento em brados de alegria, confessando: pastor, estou muito feliz porque a minha vida está cheia de provações. Alguém já chegou para você dizendo isso? Pulando de alegria? Ah, meu irmão, olha, eu estou muito feliz. Por que você está feliz? Porque a minha vida está cheia de provações, cheia de dificuldades que estão se abatendo sobre mim para provar a minha fé. Imagine alguém chegando para você dizendo isso, né? E dizendo: olha, à medida que os meus problemas aumentam, a minha alegria transborda. Talvez nós ficássemos assustados com isso. Se alguém chegasse, talvez nós ficássemos assustados, né? Talvez nós achássemos estranhos. Mas por que nós ficaríamos assustados? Por que nós acharíamos estranho? E, meus irmãos, a resposta, a razão é muito simples. E a razão é simplesmente pelo fato de não estarmos observando e nem obedecendo o imperativo de, conforme lemos aí, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Então a gente estranha quando se alguém chegar e dizer para nós, né, que está muito alegre, que está passando por provações, por dificuldades, a gente estranha, a gente fica admirado. Por quê? Talvez seja porque nós não estamos observando esse imperativo aqui. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Pulamos sim, meus irmãos, de contentamento. É muito comum nós pularmos de contentamento quando nós recebemos as, entre aspas, bênçãos, segundo aquilo que nós entendemos ser bênção. Porque no nosso entendimento, de uma forma geral, bênção é tudo aquilo que sacia o nosso desejo de ter e possuir. Tudo aquilo que proporciona a nós um bem-estar. Mas, meus irmãos, porém, entretanto, as bênçãos de Deus na nossa vida, obviamente incluem isso, né? Inclui tanto aquelas que produzem prazer, como também aquelas coisas que causam, às vezes, dor. Às vezes uma dor, às vezes uma dificuldade pela qual nós passamos é uma bênção na nossa vida, ainda que nós não enxerguemos assim. E a gente tem exemplo nas Escrituras, né? Um exemplo é o apóstolo Paulo. Quando Paulo recebeu o espinho na carne, aquilo que ele denominou espinho na carne, este lhe causava dor e sofrimento, mas era bênção de Deus na vida do apóstolo Paulo. O próprio Deus disse para ele, né? Não vou tirar esse espinho na carne. Paulo orou 3 vezes, né? Mas Deus disse que não tiraria. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, sem a bênção, né? Nós não achamos que mas era uma bênção na vida de Paulo. Sem aquela bênção do espinho na carne, ele poderia se ensoberbecer e, consequentemente, envergonhar o evangelho. É isso aí, ele poderia se ensoberbecer. Quando ele fala do espinho na carne, ele diz exatamente isso: para que eu não me ensoberbecesse. Então Deus enviou
um espinho na carne, né? Ele chama até de um mensageiro de Satanás. Se ele não recebesse aquela bênção daquele espinho na carne, ele poderia então se ensoberbecer e consequentemente envergonhar o Evangelho. Então esse desafio de encarar com alegria as provações foi vivenciado por Paulo e foi vivenciado por alguns outros personagens da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Deixa eu continuar falando de Paulo, né? Porque Paulo foi um exemplo, nós citamos aqui, falamos do espinho na carne. Então eu quero citar 3 exemplos, né? Aqui na lição nós temos 3 exemplos, e um deles é Paulo. Como eu já comecei a falar de Paulo, deixa eu continuar aqui no exemplo de Paulo. E Paulo, meus irmãos, ele entusiasticamente, ele fez a seguinte declaração, em Filipenses capítulo 3, verso 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Esse Paulo, apóstolo, né, que fez entusiasticamente essa declaração, demonstrou em seu ministério que ele realizava a missão para a qual foi chamado com muita alegria, como um presente que ele recebera do Senhor, e não como um fardo a ser suportado. A missão dele incluía muitas dificuldades, mas ele não encarava como um fardo a ser suportado, apesar de todas as provações que lhe sobrevinham por causa da missão que ele recebeu do Senhor Jesus. Ele não realizava esta missão como um fardo a ser suportado, mas ele realizava com muita alegria. Ainda em Filipenses, meus irmãos, nós encontramos a razão porque Paulo transmite tanto entusiasmo e contentamento, mesmo diante das dificuldades. Ele diz lá no capítulo 4, verso 11, digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, diante de Deus, servindo a Deus, com a convicção no meu coração de que eu estou cumprindo com fidelidade a missão para a qual Deus me chamou, a qual Deus me deu aqui nesta terra, então eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Tiago, meus irmãos, nos deixa o mandamento da alegria diante das provações, e Paulo nos ensina. Então Tiago nos deixa o mandamento e Paulo nos ensina o caminho para vivermos este princípio da alegria. O caminho é o aprendizado. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e esse deve ser o nosso alvo, o nosso desafio em meio às provações. Nós cremos em Deus, cremos que Deus está no controle de todas as coisas, de todas as situações, então temos que aprender a viver contente, mesmo em meio às provações. Nós temos também, meus irmãos, o exemplo de Abacuque, o profeta, né? E nós vemos naquilo que ele escreveu, né, lá no capítulo 3 do seu livro, versos 17 a 19, que a disposição do coração daquele profeta, do profeta Abacuque, era louvar, meus irmãos, ao Senhor a todo custo, diante de toda e qualquer situação, né? Então a gente conhece bem essa passagem, né, de Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19, onde ele diz assim, olha, eu vou ler aqui para os irmãos, deixa eu achar aqui, estou querendo ler Abacuque, mas abri em outro texto, né? Agora sim, Abacuque 3, 17 a 19, ele diz assim, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, olha que coisa terrível, né? Para um povo que vivia da agropecuária,
ele diz assim: todavia, ainda que tudo isso fale, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas, ou altaneiramente. Então, ainda que a esterilidade prevalecesse, paralisando toda a fonte produtiva, Abacuque louvaria a Deus, o Deus da sua salvação. E especialmente o verso 18, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, nos revela o segredo do profeta. Qual era o segredo do profeta? O motivo da sua alegria estava fixado em Deus e não nas coisas. O motivo da sua alegria estava fixado em Deus e não nas coisas. Então, quando a fonte da nossa alegria, meus irmãos, consiste nas bênçãos que Deus nos oferece e não no Deus que oferece as bênçãos, a nossa alegria está fadada à instabilidade. Uma hora ela existe, outra hora ela não existe. A nossa fé está fadada à fraqueza e o nosso relacionamento com Deus está fadado à confusão. Infelizmente, muitas pessoas em nossos dias vão aos templos, às igrejas, com um único objetivo. Qual é esse único objetivo? Receber as bênçãos de Deus. Desejam a cura de uma enfermidade, desejam um emprego, desejam a restauração da empresa que está às portas da falência, desejam um livramento, solução de problemas que os atingem, né, como atinge a todos os mortais. Obviamente que não consiste um pecado buscar as bênçãos de Deus. Jesus mesmo nos incitou a pedir, nos ensinou a pedir. Porém, meus irmãos, nós erramos o alvo quando nós fazemos da dádiva divina o nosso Deus, com D maiúsculo. Nós erramos também quando a busca da bênção é o fator que motiva a nossa ida aos cultos. Deus deve ser a razão do nosso culto. A finalidade exclusiva do nosso serviço deve ser Deus. O motivo supremo da nossa alegria deve ser Deus. Então, Abacuque nos dá esse exemplo, né, de alguém que encarou ou que estava disposto a encarar as provações com alegria. Por quê? Porque a fonte da sua alegria não eram as coisas, a fonte da sua alegria era Deus. Então Paulo nos mostra o caminho, né? O caminho para nós vivermos contentes, né? Quando formos provados, alegres, quando formos provados. O caminho é o caminho do aprendizado. Precisamos aprender a viver contente em todas as situações. E Abacuque também nos dá o exemplo de alguém em cuja vida a razão da alegria era Deus e não as coisas com as quais Deus lhe abençoava. E o outro exemplo, meus irmãos, que nós não poderíamos deixar de citar é o exemplo de Jesus, né? O homem de dores que sabe o que é padecer. Assim era Jesus, vivendo como homem aqui no meio de nós, né? O Jesus de Nazaré. Sofreu rejeição, padeceu por fazer a vontade de Deus, foi perseguido e desprezado, mas não perdeu a doçura, a alegria em meio às lutas. As provações não deixaram Jesus amargurado, ele continuava sereno, mesmo tendo uma agenda cheia, apertada. Ele atraía as crianças e lhe dispensava atenção. Apesar das dificuldades, Jesus contemplava e ensinou os seus discípulos a contemplar coisas simples, como os lírios do campo, as aves do céu, e nessa contemplação, então, a edificar a sua fé, né? Jesus estava ensinando os discípulos a desenvolver a sua fé, olhando para as aves dos céus, os lírios do campo, que são cuidados por Deus. Então, quando vocês estiverem ansiosos, né, pelo que vão comer, beber, passando por essa provação, olhem para as aves dos céus, olhem para os lírios do campo, desenvolvam a vossa fé olhando para essas criaturas, né, da natureza que são cuidadas
por Deus. Jesus ensinou seus discípulos a vencer as inquietações do cotidiano, tirando essas lições da natureza. Jesus, meus irmãos, certamente como homem, teria motivos para a amargura, para o ódio. Ele foi traído pelo preço de um escravo, ele foi trocado por um homicida, crucificado como um malfeitor, mas ele não nutriu ódio e amargura no seu coração, não. Ele optou pelo amor, pela alegria. Mesmo crucificado, sofrendo as mais terríveis dores, a Jesus não faltou ternura para transmitir graça e perdão àqueles que só lhe causaram males. E nós também seguimos os passos do nosso Mestre quando temos alegria e serenidade em meio às provações. Então, qual é o imperativo nas provações? O imperativo é esse que está aí no verso 2. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E nós temos exemplos, nas Escrituras. Citamos 3. Abacuque, Paulo e o próprio Senhor Jesus. O segundo item, meus irmãos, é o propósito das provações. Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 4. Vou ler aqui para os irmãos. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. É muito comum, quando estão em meio às provações, as pessoas dizerem que não sabem o porquê de tudo isso que lhes está acontecendo, não é? Por que isso está acontecendo comigo? Não entendo por que essas coisas estão acontecendo comigo. É verdade, meus irmãos, que nem sempre sabemos o motivo das experiências desagradáveis pelas quais passamos. É verdade. A dor e o sofrimento quase sempre nos tiram a capacidade de perceber a razão dos fatos. Agora, o fato de não sabermos o porquê da provação não a invalida. Ela continua sendo genuína e continua tendo um propósito. Toda provação tem um propósito. Às vezes eu não sei qual é o propósito. Às vezes eu não sei qual é a razão. Às vezes você não sabe qual é a razão. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus sabe. O Deus em que você crê, o Deus em que você diz crer, o Deus em que eu creio, em que eu digo crer, sabe. E isso basta. Deus saber já é suficiente, isso basta. Jó, por exemplo, meus irmãos, não tinha a menor ideia do porquê estava passando por tamanho sofrimento, do porquê ele estava sendo tão provado. Mas Deus sabia. Apesar de Jó não saber, Deus sabia. E no devido tempo, Jó também saberia. A palavra de Deus, meus irmãos, a nossa experiência com Deus e o futuro se encarregarão de nos confirmar que as provações na vida do cristão têm propósitos definidos. Nada acontece por acaso. Na nossa vida nada acontece por acaso. Nós não estamos à mercê da história, à mercê do acaso. Não. Nós temos que entender e crer de uma vez por todas que nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso entender e crer de uma vez por todas que eu sou servo do Deus Todo-Poderoso, aquele que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, conforme lemos lá em Romanos capítulo 8, verso 28. Cremos ou não nisso?
creio eu ou não nisso? Se eu creio nisso, meus irmãos, então eu preciso saber que nada acontece por acaso, saber e crer que nada acontece por acaso, que eu não estou à mercê do acaso, que eu sou servo do Deus Todo-Poderoso e que Ele está agindo em todas as coisas para o meu bem, se eu o amo, se eu sou um chamado dEle, segundo o seu propósito. Então, ainda que eu não saiba a razão, Deus, em quem eu creio, sabe. E as provações, meus irmãos, elas então têm propósito. E aqui, em Tiago, nós vemos pelo menos 2 propósitos, aqui nesse texto que lemos, né? Pelo menos 2 propósitos. A primeira delas é a fé aprovada. Todos nós sabemos, meus irmãos, que Abraão é considerado o pai da fé, ou o pai dos que têm fé. Mas, para que ele recebesse esse título honroso, a sua fé foi provada até as últimas consequências, né? Então, às vezes nós falamos isso de uma forma até romântica, né? De uma forma assim bonita. Abraão foi um homem de fé, foi o pai da fé. Mas para que ele recebesse esse título, a sua fé foi provada até as últimas consequências. Quando ele foi chamado, ele obedeceu. Ele foi chamado para sair da terra da sua parentela e peregrinar por uma terra que ele não conhecia, não tinha a menor ideia de que terra era essa, nem que terra era essa. Mas ele obedeceu. Quando ele foi posto à prova, ele ofereceu Isaque, o seu filho. Então a sua fé esteve sobre o altar da aprovação. É muito bonito a gente dizer que Abraão foi o pai da fé, ou o pai dos que têm fé, né? Mas eu quero crer que nenhum de nós gostaria de estar na pele de Abraão quando ele foi provado, para depois de ser provado, ser considerado o pai dos que têm fé, amigo de Deus. E a sua fé foi aprovada por Deus. Porque fé aprovada, meus irmãos, é aquela que produz perseverança. A fé genuína, que é resultado direto dos testes que Deus faz uso para promovê-la, induz o crente a continuar caminhando mesmo quando as circunstâncias não lhe são favoráveis. Essa fé induz o crente a continuar crendo em Deus e na palavra de Deus, mesmo quando a dor não passa, mesmo quando a doença não passa, prevalece sobre a saúde, mesmo quando o emprego não vem. Embora haja perdas e danos, a sua fé permanece inabalável. Essa é a fé aprovada. E a aprovação, às vezes, ela visa produzir esse resultado, né? Termos uma fé aprovada, assim como teve Abraão a sua fé aprovada. Agora, o outro propósito, meus irmãos, da aprovação é produzir em nós um caráter aprovado. Não só uma fé aprovada, como um caráter aprovado. A nossa experiência vai comprovar que a maioria das grandes mudanças que acontecem em nosso caráter acontecem em meio às provações. Ou as mudanças, e até as mudanças que já ocorreram, já aconteceram em meio às provações. O sofrimento, a provação, muitas vezes age como um verdadeiro instrumento da graça para reduzir a nada o orgulho do soberbo, para reduzir a nada a autossuficiência do arrogante. Então, às vezes nós estamos soberbos demais, aí vem a provação, e a provação derruba aquela nossa soberba. Às vezes nós estamos autossuficientes demais, arrogantes demais, Deus manda a provação para derrubar, para desconstruir essa
autossuficiência e esta arrogância. Quanta gente se achava o dono da situação, quanta gente se achava suprema, intocável, e gente essa que só se aproximou da cruz devido ao rigor das provações a que foi submetida ou a que foram submetidas. As provações têm como objetivo, então, polir o nosso caráter. Ainda que esse polimento, às vezes, seja ou tenha de acontecer, como se diz, a ferro e a fogo. Obviamente que o poder transformador não está na dureza das tribulações, não está na dureza das provações, mas no Espírito Santo que age. Porém, o Espírito Santo, sabiamente faz uso das circunstâncias e dos acontecimentos para nos instruir e nos moldar, para fazer com que o nosso caráter seja um caráter aprovado. Devido ao estado caído, meus irmãos, em que o homem se encontra e a dureza de coração provocada pelo pecado após a queda, nem sempre a nós nos é fácil ouvir a voz de Deus em situações normais. Não é verdade? É verdade isso. Nosso coração é endurecido, né? Após a queda, o coração ficou endurecido. Então, nem sempre é fácil a nós ouvirmos. A situação está normal, está tudo muito bem, tudo muito bom. E, às vezes, a gente desvia o nosso ouvido da voz de Deus. E, às vezes, então, o leito de enfermidade, o luto pela perda de alguém que nos era importantíssimo, a dor e o sofrimento de uma crise existencial, entre outras, se constituem oportunidades onde a voz de Deus é ouvida com mais clareza e os nossos valores e conceitos são então mais bem avaliados. Não devemos subestimar o valor que as provações exercem na vida do crente no que diz respeito à construção de um caráter aprovado por Deus. Então a aprovação, às vezes, ela tem esse propósito, né? Produzir um caráter aprovado, produzir uma fé aprovada e produzir um caráter aprovado. Então, às vezes, Deus precisa nos tirar da nossa zona de conforto, da nossa tranquilidade e nos levar até o campo das provações para trabalhar na nossa fé e trabalhar no nosso caráter. Então, a provação tem propósito. Deus tem um propósito em todas as provações que Ele lança sobre as nossas vidas ou que Ele permita que aconteçam conosco. O terceiro item, meus irmãos, é sobre o que é essencial nas provações. Terceiro item da nossa lição. O que é essencial no momento em que nós estamos sendo provados? Versículos 5 a 8. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O essencial na hora das provações é nós sermos sábios, é nós termos sabedoria. A sabedoria é o ingrediente que, quando não nos faz compreender o porquê da dor, por exemplo, nos ensina a aceitá-la com paciência. Então, mesmo que a sabedoria não nos faça compreender o porquê de uma provação, ela nos ensina a aceitá-la com paciência. A sabedoria nos faz perceber que, apesar da provação, Deus é o nosso aliado. Então, no momento da provação, o essencial é que nós tenhamos sabedoria, que nós sejamos
sábios. A falta de sabedoria, que seria a falta de compreensão das realidades eternas e do governo de Deus em todas as coisas, nos impele a não aceitar as provações e a duvidar da bondade de Deus. Então a instrução aqui é clara, né? Aquele que tem sabedoria deve aplicá-la. Aquele que não tem deve pedir com fé, né? Porque Deus dá e não lança em rosto. Então deve pedir sabedoria a Deus para os momentos de provação, né? E resistindo assim a toda a dúvida. E se você já está sendo duramente provado, né? Se a sua fé já está sendo duramente provada, então a pergunta que você pode se fazer, ou que alguém pode lhe fazer, que eu posso lhe fazer, é: como está sendo a sua reação nesse momento de provação? Como você está se comportando enquanto a sua fé está sendo testada? Em meio às suas lágrimas, é possível perceber alegria ou apenas murmuração? Em Atos 16, 19 a 26, nós temos um relato de um interessante episódio, né? Paulo e Silas, eu não vou nem ler o texto, porque você certamente conhece a passagem, né? Paulo e Silas já estavam presos, depois de terem sido açoitados. Estavam presos depois de terem sido açoitados. Estavam presos com os pés no tronco. E por volta da meia-noite eles começaram a orar e cantar louvores a Deus. Obviamente, meus irmãos, que orar em uma ocasião como essa não é tão difícil, mas cantar louvores, isso soa estranho, né? Ao nosso entendimento. Numa situação semelhante, normalmente nós oramos lamentando, chorando diante de Deus. Mas Paulo e Silas cantaram. E aí, meus irmãos, nós vemos a presença da sabedoria. Deus para eles era real, o sofrimento era real. Mas Deus era tão real quanto, ou mais real que o sofrimento. Eles tinham o sofrimento como razão para murmurar e até abandonar a fé. Mas em contrapartida eles tinham Deus para render louvores. Deus é maior do que o sofrimento. E é assim que a sabedoria faz os seus cálculos. E é por isso que nós temos que primar, né, por cultivar uma vida de proximidade com Deus. Porque Deus é maior do que o sofrimento, do que a provação. Então, quando a provação vem, quando o sofrimento vem, a sabedoria faz os cálculos. E o cálculo que a sabedoria faz, ou o resultado do cálculo que a sabedoria faz, é que Deus é maior que o sofrimento. E se Deus é maior que o sofrimento, então nós vamos render a Ele o que lhe é devido: louvor. E quanto ao sofrimento, paciência. Quanto à provação, paciência. Eu não sei qual é o tempo de ela se extinguir, mas Deus sabe, e Deus está no controle de tudo. E na vida de Jesus, meus irmãos, nós enxergamos ou vemos 3 momentos em que ele age com profunda sabedoria ao ser provado. O primeiro momento que eu cito é diante do príncipe das trevas. Depois de jejuar 40 dias, Jesus teve fome. Foi tentado pelo diabo. De forma até interessante, né? Porque pouco tempo antes, poucos dias antes, Jesus havia sido batizado por João Batista no Jordão, e a voz veio do céu, dizendo, né? A voz de Deus: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. E aí Satanás vai tentar a Jesus lá no deserto, depois do jejum de 40 dias, né? E é interessante que Satanás usa o seguinte argumento: se você é filho de Deus, faze com que essas pedras se transformem em pães. Então, talvez, né, naquele momento ali, Satanás estivesse se referindo àquela voz da parte do Pai que veio do céu, né? Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Então, se você é realmente filho de Deus, o filho amado de Deus, ele tem prazer em você, então você está aí com fome, manda que as pedras se transformem em pães. Então, Jesus foi tentado assim pelo diabo, né? Mas em todas as 3 investidas registradas em Mateus 4, de 1 a 11, Jesus rebateu com: está
escrito. Jesus poderia ter usado os mais impressionantes discursos para combater o príncipe das trevas. No entanto, ele recorreu às Sagradas Escrituras e dessa forma ele demonstrou que contra o diabo a nossa arma mais eficaz é a espada do Espírito. Contra o mal age sabiamente quem age baseado na palavra de Deus. Age com sabedoria quem age baseado na palavra de Deus. Então tem que ter sabedoria. O essencial nas provações é a sabedoria. Se não tem, peça a Deus, né? Também, meus irmãos, o outro momento na vida de Jesus em que ele age com profunda sabedoria é diante das autoridades judaicas. Os principais sacerdotes e os anciãos do povo, movidos por inveja, não tardaram a perguntar com que autoridade Jesus estava a realizar o seu trabalho, além de ensinar. Jesus Cristo os calou com a pergunta: vem cá, o batismo de João era de onde? Do céu ou dos homens? Eles não responderam. Jesus foi muito sábio, né? Jesus os encurralou ali, eles não responderam. Por quê? Se eles dissessem que era dos céus, eles estariam fazendo uma admissão que os encurralaria, né? Se eles dissessem que era dos homens, eles corriam um grande risco, porque as pessoas criam em João Batista, né? E então eles não responderam. E aí Jesus disse: então eu também não vou lhes dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Então Jesus foi muito sábio, né? Jesus foi muito sábio em responder, sabedoria celestial, né? Diante daquela provação, diante daquela dificuldade, Jesus lança a mão da sabedoria. E também, meus irmãos, o outro momento é diante das autoridades romanas, né? Em virtude da fama de Jesus, Herodes desejava vê-lo, queria ver milagres, mas ele nada viu. Jesus não fez nada. Então Herodes desprezou o rei dos reis. Em relação a Antipas, Jesus manteve o silêncio. Ele não quis lançar pérola aos porcos, né? A sabedoria se manifestou sem palavras. Pilatos ficou grandemente admirado pelo fato de Jesus não responder às acusações dirigidas contra ele pelos principais sacerdotes e pelos anciãos. O silêncio de Jesus impressionou o governador da Judéia. Obviamente, meus irmãos, não devemos esquecer, né, que o silêncio de Jesus aconteceu para se cumprir as Escrituras do Antigo Testamento, né, quando diz que ele não proferiu palavra alguma quando foi levado para o matador, diante dos seus tosqueadores. Então, a sabedoria de Jesus em suportar, em vencer todas as provações, porque ele sabia que ele estava cumprindo o propósito do Pai. Então, o essencial nas provações, meus irmãos, é a sabedoria. Sermos sábios, né? Sermos sábios. Nós sabemos que, meus irmãos, a sabedoria é real, mas que a provação é real, que o sofrimento é real, mas o nosso Deus também é real. E o nosso Deus é muito maior, né? Então nós não devemos murmurar, nós não devemos nos amargurar, nós com sabedoria devemos render louvores a Deus e termos paciência em meio à provação, aguardando em Deus o final de toda a provação. Então o essencial no meio das provações é a sabedoria. E concluindo, meus irmãos, a nossa lição, uma vez que as provações estão no plano de Deus, no plano que Deus arquitetou para o nosso benefício, para o nosso crescimento espiritual, então só nos resta encontrar o caminho da alegria, da sabedoria e da confiança de que Ele, Deus, está usando todas as circunstâncias para imprimir em nossa vida
no nosso caráter as indeléveis marcas do Senhor Jesus. Então aceitemos as provações com sabedoria. As provações têm valor, as provações têm propósito, né? E Deus tem um propósito em cada provação que Ele permite ou que Ele lança sobre a nossa vida. Então o imperativo nas provações é passarmos por ela com alegria, alegria em Deus, né? A nossa alegria está em Deus. O propósito das provações é termos uma fé e um caráter aprovados, e o essencial no momento que nós estamos sendo provados é sermos sábios, para reagirmos sabiamente diante das provações, de acordo com aquilo que nós aprendemos sobre Deus e sobre a sua palavra. Se a gente ainda não tem essa sabedoria, Tiago diz que nós podemos pedi-la a Deus, que Ele dá a todos liberalmente e não lança em rosto. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nós possamos entender isso, né? Que provação tem um propósito, provação tem um valor, provação tem um objetivo, que nós vivenciemos, passemos pelas provações que porventura Deus permitir sobre as nossas vidas com fé. Eu sei que não é fácil, mas que Deus nos dê a graça de passarmos pelas provações da forma como nós devemos passar, e assim saímos lá na frente com a nossa fé e com o nosso caráter aprovado por Deus. Amém?